é o seguinte: qual é o papel na mediação entre a polícia e a população? Então, a gente queria saber, assim, qual é o papel fundamental da ouvidoria, que é o que você faz, Claudinho? A ouvidoria da polícia, ela é um órgão de direitos humanos. Nesse sentido, a ouvidoria, ela precisa ter um equilíbrio. É fundamental que se tenha um equilíbrio. A ouvidoria não é um órgão de enfrentamento ou de atuação em contrariedade com a polícia, mas ela também não pode ser condescendente com erros cometidos pela polícia. Então, o papel da ouvidoria, eu diria que a ouvidoria é um órgão de acesso à justiça. Então, ela precisa ter equilíbrio. O equilíbrio entre saber receber a denúncia, analisar e encaminhar para os órgãos que deverão atuar para que essa denúncia seja apurada e as consequências venham para quem tiver praticado algum ato ilícito, algum erro, mas também receber elogios, receber também reclamações de policiais que porventura estejam tendo os seus direitos violados também, porque policial também é ser humano, policial também tem direito violado, e ter a condição de atuar para que isso seja corrigido. Então, eu diria que a ouvidoria é um órgão que a sociedade deve se apropriar e os policiais devem se apropriar. E é importante dizer também que a ouvidoria, às vezes as pessoas confundem, acham que a ouvidoria deve atuar só em casos que envolvam a polícia militar. Não, a ouvidoria é um órgão que atua em qualquer caso relacionados às polícias estaduais, né? A polícia civil, a polícia militar e a polícia científica. Então, qualquer questão que se tenha em relação a essas três polícias, a ouvidoria pode ser acionada e está aí para colaborar e contribuir na defesa dos policiais, mas também na busca para que a gente tenha uma polícia cada vez mais aprimorada e que ofereça um serviço de maior qualidade para a população do estado. Você, como atuando na ouvidoria, qual a maior dificuldade que você tem na comunicação? A maior tipo de dificuldade são com as pessoas nas margens, que estão passando por dificuldade ali, que sofrem certos abusos, ou a maior dificuldade são com os policiais que estão envolvidos nos casos? Nós temos dificuldades de falta de compreensão. Eu diria isso. Acho que o maior problema que a ouvidoria vive hoje é a falta de compreensão. Muitas vezes a gente tem um policial ou os policiais acham que porque assim, nós temos uma opinião pública que ela vive de vender uma notícia ou uma informação. E nem sempre a informação boa, ela é a que mais vende, a que mais atrai público. Então, quando a gente tem uma ação, uma medida... Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Tem 10 anos, nos últimos 10 anos, a Polícia Militar do Estado de São Paulo atuou em 30 mil partos. Então a polícia socorreu, a polícia ajudou a fazer o parto, a polícia fez o parto. De alguma forma, a polícia atuou em 30 mil vidas que vieram ao mundo. Esse dado é um dado que está escondido. Por quê? Porque esse é um dado que não mobiliza, não chama atenção, né? Agora, quando a polícia atua e, sei lá, em razão dessa atuação, pessoas são agredidas ou pessoas são mortas, esse dado sim chama atenção. Então, nós temos um problema muito sério. A opinião pública, né, a imprensa, ela só aciona a ouvidoria para se posicionar com a polícia em contraponto à polícia. E isso não é bom, isso atrapalha a gente, porque muitas vezes, quando o policial só vê a ouvidoria atuando contra a polícia, o policial acha que a ouvidoria é um órgão contra a polícia. E aí, isso constrói uma incompreensão do papel da ouvidoria e afasta o policial da ouvidoria. Da mesma forma, quando o ouvidor faz uma atuação e nessa atuação resta ali um elogio, uma valorização do trabalho dos policiais, ou até mesmo quando tem uns casos lá de policiais injustiçados. Nós temos no estado de São Paulo uma legislação, a Constituição do Estado, determina que se um servidor policial, civil ou militar, ele sofreu uma condenação num processo administrativo e no processo judicial ele for absolvido, tendo sido ele no administrativo demitido,
recebendo absolvição no processo judicial, ele tem que ser reintegrado. E nós temos um monte de policiais nessa situação em São Paulo que não foram reintegrados. Tem gente de 20, 15, 10 anos que já deveriam ter voltado para a Polícia Militar ou para a Polícia Civil e não voltaram, não foram reintegrados. Quando a gente faz uma atuação de defesa desses policiais injustiçados, muitas vezes vários movimentos de direitos humanos mesmo, eles não compreendem. Muita gente acha que a ouvidoria existe, muita gente da sociedade civil, agora eu estou dizendo, acha que a ouvidoria deveria ser só o dedo que aponta para a polícia e não o dedo que também passa a mão na cabeça quando a polícia tem uma atuação qualificada ou quando a polícia precisa ter a defesa dos seus direitos humanos preservados. Então, tem muita incompreensão, tanto do lado da polícia, né, de quem é policial, mas também do lado de quem é da sociedade civil, que às vezes acha que a ouvidoria é só para bater na polícia, a ouvidoria não é para bater na polícia. A ouvidoria é um órgão de direitos humanos, tanto é que o ouvidor, um dos critérios para ele poder se candidatar ao cargo de ouvidor é ele ter uma trajetória em direitos humanos, né, é um órgão de direitos humanos, por si só, mas a ouvidoria é um órgão de equilíbrio, é um órgão de aprimoramento que deve colaborar para o aprimoramento da atividade policial. É o ombudsman da segurança pública. Então, às vezes a gente vai no mercado, tem um ombudsman do mercado, algum veículo de imprensa tem o seu ombudsman, a gente é isso, a gente colhe elogios, colhe críticas, e a partir desses elogios e críticas a gente produz análise sobre isso e sugere ao governador, ao secretário de segurança, ao próprio comandante-geral da polícia, medidas que possam melhorar a atuação e qualificar, né, aprimorar a atividade policial. E essa questão dele voltar na ativa, só uma dúvida, é a fase administrativa interna, ela que não aceita que o policial volte? Nós temos um problema em São Paulo, nós temos uma lei chamada Lei da Via Rápida. Então, quando você faz uma denúncia contra um servidor público, o Estado pode demiti-lo em até 90 dias. Só que quando esse servidor público percebe que o caminho que está se tomando aquele processo administrativo que vai gerar a demissão dele, ele entra com a medida judicial. Só que a medida judicial às vezes demora 2, 3, 4 anos. Quando a medida judicial ocorre, quando de fato o desfecho judicial ocorre, esse policial já foi demitido há muito tempo na via administrativa. E aí, quando ele vem tentar a reinserção, né, a reintegração dele, já passaram muito tempo. Isso já gerou um custo para o Estado. O retorno dele vai gerar um custo para o Estado, que o Estado começa a criar situações para que ele não volte. Então o cara saiu, daqui 4 anos tem um julgamento. Quando ele volta, o Estado, em tese, o Estado tem que pagar todos aqueles 4 anos, porque ele não deveria ter sido demitido pela regra legal, né? Pela decisão legal, decisão judicial. Então ele acaba virando um problema para o Estado, porque ele vai gerar um custo que vai impactar no orçamento, né? E aí o Estado fica criando situações. Isso, para mim, é violação de direitos humanos. Porque um policial que é demitido da corporação, ele fica com um X nas costas. A sociedade o enxerga como um bandido. E aí fica mais grave por quê? Porque ele deveria ser o cara que combate o crime e a sociedade enxerga ele como sendo o cara que usou um instrumento do Estado para cometer o crime. Quer dizer, ele é duplamente criminalizado. Eu entendi, de ambos os lados, né? De ambos os lados. Legal. Ficou bem esclarecido, gostei. Claudinho, cara, é outro nível, hein? Anos que a gente não se encontra. Tem que aprender, né? Tá o tempo louco, passa. Cara. Tô admirando aqui esse podcast, admirando aí o seu conhecimento e, cara, é uma honra ter você aqui, você sabe disso, né? Tamo junto. A gente, trocando umas ideias, fala, Pra hoje a gente... É minha satisfação a gente se vê aqui, cara, isso. Controla milianos. Mas vamos lá, vamos seguir o podcast aqui. Você também tá fazendo coisa boa aí. Porra. Parabéns. Obrigado, tamo junto, é isso aí.